Olá, iremos falar sobre LAN sem fio e o WAN sem fio, rede de telefonia celular e via satélite. A nossa equipe é formada por mim, Felipe Bruno, e pela Daniela. Primeiramente, iremos falar sobre rede de LAN sem fio. Uma das tecnologias que mais cresce nos dias atuais, devido à necessidade de conexão sem fio dos dispositivos, pois é muito necessária em diversas funcionalidades no cotidiano. Desde edifícios comerciais, vários órgãos, setores públicos, setores privados. Todos eles necessitam conexão sem uso de cabos. Sendo assim, duas principais tecnologias de wireless LAN serão citadas nesse vídeo. O padrão IEE 802.1 e o Bluetooth. O IEE definiu as especificações para a implementação de rede LAN sem fio, que abrange camadas físicas e de enlace. Este padrão define dois tipos de serviço: Basic Service Set e Extended Service Set. Primeiramente, iremos falar sobre o Basic Service Set. É definido como a base da rede LAN sem fio, formada por estações de wireless fixas e móveis, opcionalmente por uma estação de base central conhecida como Access Point. O Basic Service Set com a Access Point é chamada de rede de infraestrutura, enquanto uma base de Service Set sem uma Access Point é uma rede isolada, independente de que não pode transmitir dados para outros BSS. Essa arquitetura é chamada de arquitetura ad hoc. Aqui nós temos as duas arquiteturas, tanto a rede ad hoc quanto a rede de infraestrutura. Agora iremos falar sobre Extended Service Set. As bases de Service Set são conectadas por meio de um sistema de distribuição, que normalmente é uma LAN com fio. O sistema de distribuição interliga as bases de Service Set via Access Points, e uma Extended Service Set é composta por dois tipos de estação. As estações móveis são as comuns de uma base de Service Set, e as estações fixas, que são aquelas especiais do tipo Access Point, que são interconectadas por LAN com fio. Aqui nós podemos ver como é realizada a estruturação desse tipo de serviço. A comunicação entre duas estações de base service set diferentes, em geral, ocorre por intermédio de um access point. Podemos comparar esse tipo de estrutura, funcionamento, com a de comunicação de redes celulares, onde uma base service set se compara com a célula, desse tipo de comunicação via celular, enquanto uma access point é como se fosse uma estação de rádio base, ou seja, quando um celular tenta se conectar com outro celular, ele primeiro, a estação de rádio base está tomando conta da célula em qual o celular está conectado, qual ele pertence. Em seguida, a estação de rádio base entra em contato com a estação de rádio base, a qual toma conta da célula onde o celular destino está localizado. Ok, igualmente. O indivíduo que tenta se conectar, ele se conecta com a base Service Set, em qual ele está enquadrado. Essa base Service Set se conecta com a Access Point, e a Access Point se conecta com a base Service Set do destinatário. Temos três tipos de estação, de acordo com a IEE 802.11, dependendo da sua capacidade de mobilidade em uma rede wireless LAN. A sem transmissão, a transição inter-ABS e a transição inter-ESS. Uma estação do tipo de transição fixa pode se movimentar apenas dentro da base Service Set dela, enquanto uma estação inter-base Service Set pode se conectar entre bases Service Set diferentes. Já uma transição inter-ESS, a estação pode se conectar com outras ESS diferentes, porém isso pode acarretar um interrompimento do envio de dados. Subcamadas MAC. As subcamadas MAC são divididas em duas: DCF, Distributed Conditional Function, e a PCF, Point Conditional Function. Aqui nós podemos ver onde cada uma delas se encontra, tanto a PCF quanto a DCF. Agora vamos focar na Distributed Conditional Function, DCF, onde ela usa o CSMA/CA como método de acesso ao meio físico
em que as LANs sem fio não são capazes de implementar DSMA-CD, e agora eu vou citar os 3 motivos. Primeiro, é necessário para a detecção de colisões. Talvez a colisão não seja detectada por todas as estações em uma rede, e a distância entre as estações pode ser muito grande, impedindo a detecção de colisão. Sequências de eventos no tempo, para troca de frames. Primeiro, a estação de origem escuta o meio de transmissão, verificando se o nível de energia na frequência da portadora está sendo utilizado ou não. Caso esteja sendo utilizado, ele entra num processo de back-off até que o canal esteja livre. Caso não, ele espera um tempo chamado Distributed Interframe Space. Ele espera para que o canal esteja realmente livre e inicia o processo de transmissão do frame. Após receber um RTS, ele aguarda um curto período, denominado de Short Interframe Space, e a estação de destino envia um frame de controle, denominado CTS. A estação de origem envia frames de dados após aguardar um período igual a um CIF, e a estação de destino, após aguardar um curto período igual a um CIF, envia um ACK, confirmação para indicar que o frame do dado foi recebido com sucesso, justamente para verificar se houve colisão durante o período de envio ou não. Aqui nós temos um problema que eu vou explicar, que é o que? A colisão durante o handshake. O que é isso? Acontece quando ocorre um erro ou colisão durante o período em que os frames de controles RTS ou CTS estão sendo enviados. O emissor supõe que ocorreu uma colisão caso ele não tenha recebido um STS de receptor. A estratégia de backoff é implementada e o emissor terá outra vez. Agora ele vai falar sobre um PCF, que é o que? Ele implementa um método de acesso centralizado por meio de um pooling livre de contenção. A app faz uma varredura em todas as estações capazes de serem varridas para dar uma prioridade a um PCF em relação a um DCF. O conjunto adicional de temporário interframes é definido. O PIFS, que é mais curto do que um DIFS, isso significa que se a simultaneidade entre uma estação quiser usar apenas DCF e uma app quiser usar um PCF, a app tem prioridade. Para impedir que apenas estações que usam PCF se conectem, é inserido um intervalo para cobrir tanto o tráfego livre de estação PCF quanto o tráfego baseado em contenção, que é o DCF. Fragmentação. O que acontece nesse tipo de comunicação? É necessário realizar a quebra dos dados, devido ao ruído que tem nesse tipo de rede. O protocolo, portanto, recomenda justamente a divisão dos frames grandes em pequenos frames. Agora ele vai falar um pouco sobre o formato do frame no invés de uma LAN sem fio. Um frame existe em subcamadas compostas de 9 campos, onde a primeira é o Data ou Frame Central, que define o tipo de frame em algumas informações de controle. O D é um frame de controle, esse campo define o ID dos frames e endereço. Há 4 campos de endereço, cada um deles com 6 bytes de comprimento. O ToDS e o FromDS faz parte do mecanismo de endereçamento. O SC, que é Control All Sequence. Esses campos definem o número de sequências do frame, sendo utilizado para controle do fluxo. O corpo do frame, esse campo pode ter de 0 a 2312 bytes, contendo as informações. O FCS, que tem a sequência CRC32 para detecção de erros. Agora ele fala um pouco sobre o mecanismo de endereçamento, que é justamente os bytes que eu falei aqui, que são o ToDS e o FromDS. No caso, sendo 00, nesse caso o ToDS e o FromDS sendo 0, significa que o frame não será encaminhado para um sistema de distribuição e que não haverá não provirá de um sistema de distribuição. O frame vai de uma estação de uma BSS para outra sem passar por um sistema de distribuição. No caso 01, isso significa que o frame provém do sistema de distribuição. O frame está vindo de uma app e está indo para uma estação. O ACK deve ser enviado ao app. No caso 10, isso significa que o frame estará indo para o sistema de distribuição. O frame está indo para uma estação, de uma estação para uma app, e o ACK deve ser enviado para a estação de origem original. No caso 11, esse é o caso no qual o sistema de distribuição também é wireless. O frame vai de uma app para outra app em um sistema de distribuição. Agora eu irei falar sobre o problema com estações ocultas. O que é isso? É um problema que ocorre
quando a estação não pode ser enxergada por outra estação. As duas tentam se conectar a um terceiro ponto e ao mesmo tempo, gerando uma colisão entre os dados. A solução para o problema das estações ocultas é o emprego do frame de handshake, que vimos anteriormente, fazendo com que a estação oculta saiba que a estação está em período de transmissão. Problemas com estações ocultas. Este problema ocorre quando uma estação não pode ser enxergada por outra, e estas duas tentam se conectar com um terceiro ponto, ao mesmo tempo gerando colisão entre os dados. A solução para esse problema de estação oculta é o emprego de frames de handshake, RTS-CTS, que vimos anteriormente, fazendo com que a estação oculta saiba que a estação está em período de transmissão. E nós podemos ver uma representação do que pode ocasionar esse tipo de problema. No caso, a estação A, recebe os dados tanto do enlace B quanto do enlace C. O erro pode ocorrer quando a estação B tenta se conectar com a A ao mesmo tempo que a C está tentando se conectar com a A. Assim, os dados podem entrar em colisão, fazendo com que a A perca dados. Algumas especificações das camadas físicas de transmissão dos dados em rede LAN sem fio são as técnicas FHS, DSSS, OFDM, DSSS e OFDM. Camada física. Todas as implementações, exceto a infravermelho, operam em faixas fixas de frequências ISM, que estabelecem 3 faixas de frequência não licenciadas nos 3 intervalos a seguir. O IA é 802.11 FHSH. Usa o método de emparelhamento espectral por saltos de frequência. Essa faixa de frequência é dividida em 79 subfaixas de 1 MHz. Um gerador de números pseudo-aleatórios seleciona uma sequência de saltos e é modulado na especificação FCSK de 2 níveis, ou então em FCSK de 4 níveis com 1 ou 2 bits de bound. A especificação DSS. A DSS usa o método de espalhamento espectral com sequência direta de DSSS, modulada especificação PSK com 1 MB por segundo, e o sistema permite 1 ou 2 bytes por bound. A comunicação via infravermelho. O infravermelho usa luz infravermelha na faixa de 800 a 950 nanômetros. É uma técnica de modulação denominada PPM para uma velocidade de até 1 MB por segundo, com sequência de 4 bytes associados em uma sequência de 16 bytes, no qual apenas 1 byte é configurado em 1 e o restante é configurado em 0. Para uma taxa de dados de 2 MB, a sequência de 2 bytes é associada a uma sequência de 4 bytes, no qual apenas 1 byte é configurado em 1 e o restante em 0. As sequências associadas são em seguida convertidas em sinais ópticos. A presença de luz define 1 e a ausência de luz define 0. Agora eu irei falar sobre OFDM. Utiliza o método ortogonal de multiplexação por divisão de frequências. Todas as subfaixas são usadas simultaneamente para uma mesma estação de origem em um dado instante. A estação disputa entre si acesso ao meio físico, transição de camada e enlace de dados. Toda a banda passante é dividida em 52 subfaixas, sendo 48 delas para a transição e 48 grupos de bytes por segundo, ou 4 subfaixas para informação de controle. Dividir a faixa de frequência em subfaixas reduz o efeito da interferência. Se as subfaixas forem usadas randomicamente, a segurança também é aumentada. DSS utiliza um método de espalhamento espectral de sequência direta e de alta velocidade, HRDSS. O HRDSS é similar ao DSS, exceto pelo método de codificação, que é denominado CCK ou CCK codificada 4 ou 8 bits em um único símbolo CCK. O HRDSS define 4 velocidades para a transição dos dados: 1, 2, 5.5,5, 11 MB. As duas primeiras usam a mesma técnica de modulação do DSS original, enquanto a de 5.5 para transmitir 1,375 MB por segundo com uma codificação CCK de 4 bits, e a de 11 MB por segundo usa QPSK para transmitir a mesma velocidade com a codificação CCK